Vamos encaminhar esta meditação a considerar o grande amor que deve bater no nosso coração pela Igreja e pelo Papa Francisco, principalmente por ele ser o sucessor de Pedro na Cátedra de Roma. De algum modo, nosso amor à Igreja, ele procede do bom orgulho e da alegria que nós temos, né, de pertencer, desde que fomos batizados, a uma instituição humana e divina, ao mesmo tempo, tão forte e tão bem estruturada. Isso não porque ela tenha bons diplomatas ou muitos membros espalhados por todo o mundo, por, enfim, ser a única, na verdade, que possui em depósito toda a doutrina de Jesus Cristo. Porque ainda que outras igrejas, principalmente as cristãs, mas também as que não são cristãs, possuem algo desse depósito da Igreja Católica. No entanto, só a Igreja Católica possui em plenitude esse depósito da doutrina de Cristo, daquilo que Nosso Senhor transmitiu, fez e realizou. A única que tem em plenitude os meios da salvação. A única a qual Jesus Cristo prometeu que estaria permanentemente com ela até o final dos tempos. A única que o Espírito Santo haveria de assistir permanentemente. Na Igreja, nós temos tudo o que já tinha essencialmente no primeiro dia em que ela começou a se manifestar no dia de Pentecostes. Ou seja, naquele dia, aqueles 120 primeiros cristãos estavam reunidos no cenáculo e estavam celebrando a Eucaristia, a fração do pão, os outros sacramentos, os outros 6 sacramentos, estavam unidos fraternalmente, estavam em oração, escutando a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, resumidamente, aquilo que nós recitamos nos domingos de festas, o credo, né? E no centro dessa assembleia estava Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. E hoje ainda nós temos tantos outros membros, homens e mulheres, até crianças, intercessores e modelos de santidade. Então, isto é a Igreja, onde existe, né? Bom, estava lá os apóstolos, tinha Pedro, primeiro Papa. Por isso nós amamos a Igreja como amamos a Deus, né? Porque, como diz São Cipriano, ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a Igreja por mãe. Não pode amar a Deus como pai se não ama a Igreja como mãe. Por isso, a Igreja nós devemos amar mais do que a nossa pátria, mais do que a nossa família. Amamos tanto quanto amamos a nós mesmos, né? Porque amamos nela todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs em Cristo. Ela é o povo de Deus, a família de Deus. Mas esse amor, né, ele será em nós mais efetivo na medida em que conhecermos melhor a sua essência e a sua história. Assim, isso ocorre com qualquer amor que tenhamos. Para amar algo, para amar uma pessoa, é necessário conhecer bem. E se é uma pessoa, uma instituição, algo bom,
então nós vamos amar necessariamente porque nós amamos as coisas boas. Então, na medida que nós conhecemos bem a história da igreja, né, na sua realidade verdadeira, então nós a amamos, né? Primeiro, porque devemos saber que Jesus Cristo fundou a igreja para continuar a obra da salvação que ele tinha realizado, tinha completado ao morrer na cruz, ao ressuscitar. Então, ele deu esse encargo à igreja, né, para congregar não mais uma parte da humanidade, como Deus fez com o povo de Israel. Uma parte da humanidade, um povo, escolheu um povo, porque haveria, assim de nascer o Messias, desse povo, da continuar a preparar a vinda do Messias, preparou os profetas, os patriarcas, mas, uma vez completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, enviou e cumprindo toda a profecia para congregar não mais uma parte da humanidade, mas toda a humanidade. Por isso a igreja é chamada de católica, que quer dizer universal. Nosso Senhor a definiu como uma rede de arrastão. Uma rede de arrastão, quando o pescador que joga a rede, ele não está preocupado com o tamanho de peixe, tipo de peixe, se é peixe doente, peixe são. Joga a rede para pegar aqueles peixes. Às vezes não só vem peixe, vem pneu, vem bota, vem saco plástico, vem garrafa PET. Né? Todos estão chamados à igreja, também as garrafas PET. Né? E na igreja a garrafa PET vai virar um canteirinho de flores, a gente vai fazer com que ela seja bem utilizada. Assim é a igreja, fazer com que todos os peixes doentes vão ser curados. Toda a igreja chama todos, não é só os peixes bons, bonzinhos, não, todos são chamados, né, para essa rede de arrastão que é a igreja. E para que a sua igreja tivesse, né, uma estrutura sólida, uma estrutura capaz de cumprir a missão, de salvar a todos até o final dos tempos, dando continuidade à missão de Jesus Cristo, nosso Senhor, então, formou 12 homens durante 3 anos. Então, ele preparou, formou, né? Formou como qualquer coisa que precisa ser realizada, precisa formar, né? Formar os filhos, formar os alunos, formar, né, as pessoas, os ministros, formar os seminaristas. Então, é necessário formar. Jesus Cristo fez isto. Para poder cumprir a missão, é necessário formar, né? Como se forma na catequese, como se forma, né, nos cursos de noivo, se forma. Né? Jesus Cristo formou aqueles 12 homens para dar continuidade à igreja. O Evangelho os chama de apóstolos. E Nosso Senhor quis que eles fossem os primeiros chefes da igreja. Né? Seriam eles que deveriam governá-la pela assistência dócil ao Espírito Santo, porque é sempre o Espírito Santo quem realiza a maior parte da tarefa salvífica da igreja, pela docilidade dos seus governantes, daqueles instrumentos humanos que são chamados para isto. São muito comoventes as palavras que Nosso Senhor disse antes de subir aos céus, foram suas últimas palavras ditas na terra, e disse exatamente, dando essa missão àqueles 12 apóstolos, na realidade, naquele momento era 11, porque Judas, houve aquela defecção de Judas, né, que não foi adiante. E aqueles 11, então, Nosso Senhor diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira missão, né? Trazer, então, a todos a igreja pelo batismo, meio da salvação. Primeira tábua de salvação. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Então, magistério, estava criando o magistério da igreja. Vocês serão mestres e governarão, ensinarão, santificarão. Eis que estou convosco todos os dias até o final do mundo. O Senhor disse aqueles 11. E entre aqueles,
Jesus escolheu um para ser o chefe principal, o seu representante maior, né? O escolhido foi Simão, filho de Jonas. Ele seria o primeiro chefe da igreja, então Nosso Senhor o preparou de uma maneira especial para ser o Papa. Por isso, quando Pedro, Simão, né, morreu em Roma e foi sepultado nas colinas do Vaticano, Roma tem várias colinas, uma delas é o Vaticano. Pedro morreu naquela colina, foi sepultado ali. Por isso, todo sucessor de Pedro na igreja de Roma é o Papa, porque, né, o Papa primeiro morreu lá, né? Por isso também, quando alguém é escolhido para ser Papa, ele muda de nome, porque Jesus mudou o nome de Simão, chamou de Pedro. Sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é por isso também que o cardeal Jorge Bergoglio mudou o seu nome para Francisco, em atenção àquilo que Jesus Cristo fez também com o primeiro Papa. Todo Papa muda de nome. Né? Portanto, a garantia que nós estamos naquela igreja fundada por Cristo, que nós temos os meios da salvação, aquela igreja que estava lá em Pentecostes, aqueles 120 primeiros, são irmãos verdadeiros deles, né? Quando, então, estamos unidos, entre outras coisas, ao Papa, que hoje se chama Francisco. Por isso que uma manifestação clara do nosso amor à Igreja, nosso amor ao Papa, um amor que não tem explicação humana, na verdade, não é um amor humano, ultrapassa a razão humana, é sobrenatural, está fundamentado em argumentos sobrenaturais. Por isso que o Papa causa mais entusiasmo do que uma final de Copa do Mundo, ou de um show musical, uma final de Libertadores, né? Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil em 1980, ele celebrou uma missa no aterro do Flamengo, e eu era muito jovem, estava assistindo pela televisão aquela missa, e antes da missa, enfim, todo aquilo que estava sendo preparado, e uma jornalista aproximou-se de um jovem, né? Quer dizer, o jornalista sempre pega aquelas cenas mais, né, que chamam a atenção, e tinha um jovem, né, que estava esperando a missa, estava lá no aterro do Flamengo, na grama, deitado, né, numa colina, na grama, sem camisa, tatuado, né? Aí a jornalista foi lá lhe perguntando: para você, quem é o Papa? E aí eu pensei: vai sair besteira aí, né? O que ele vai falar desse jovem aí? E o que ele disse? O Papa disse com aquele sotaque, né, carioca, puxado, né? O Papa é o vice-Cristo na Terra. É o vice-Cristo na Terra. Pois acertou, né? Falou que realmente é o Papa, né? É o vice-Cristo na Terra, o representante maior de Cristo na Terra. É isto, né? Não há representante maior de nosso Senhor Jesus Cristo, senão o Papa na Terra. Por isso nós o amamos, né? São José Maria sempre insistiu que na obra amássemos ao Papa, né? E ele nos deu exemplo, em primeiro lugar, concretamente pedia-nos que manifestássemos esse seu amor por três formas. Três formas. Primeiro, rezando muito por ele. Aliás, o Papa Francisco, com frequência, nos pede isto, né? Na despedida do Brasil, em 2013, ele disse: o Papa vai embora, ele diz até breve. Um até breve e com saudades. E lhes pede, por favor, que não se esqueçam de rezar por ele. Então, foi o último pedido que ele nos fez, que rezássemos por ele, porque, enfim, a carga que tem que carregar é muito pesada. Enfim, cada um de nós temos responsabilidades, não é? Eu, como sacerdote, vocês, né? Nas suas obrigações, muitos são pais, né? Tem chefes de família,
carga é pesada. Imagine o Papa, né? Tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele... A gente conhece alguma coisa, né? Enfim, desagradável na igreja, na sociedade. O Papa conhece tudo, tudo chega a ele, né? Tudo que está acontecendo em todos os lugares, né? Então ele precisa dessa oração na imitação também daqueles primeiros cristãos, que quando Pedro estava preso, tinha sido preso lá em Jerusalém, o que faziam aqueles primeiros cristãos? Rezavam na casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista Marcos. Provavelmente tenha sido aquela casa onde também Jesus Cristo realizou a última ceia, o cenáculo. Estavam lá rezando pelo Papa. O primeiro Papa está preso, vamos rezar. Estavam rezando. O que aconteceu? Deus enviou um anjo e libertou o Papa, e ele foi aonde eles estavam reunidos, né? Aquele festejo, aquela alegria, que estavam rezando, né? A Santa Missa é a oração, o sacrifício mais grato a Deus. E é um momento especial para que a gente peça pelo Papa. Em pelo menos, momentos, nós rezamos todos juntos, né? Nas preces e na oração eucarística. São 2 momentos concretos que nós rezamos pelo Papa, né, em cada missa. O segundo modo, pelo qual São José Maria quis que nós manifestássemos nosso amor ao Papa, é o de ter muitos gestos de carinho para com o Romano Pontífice, na medida das nossas possibilidades. Ele necessita muito de carinho, um homem, um pai, né? Nós somos seus filhos, qualquer pai precisa do carinho dos seus filhos, também porque são muitos aqueles que o maltratam, né? São muitos aqueles que falam do Papa de uma maneira atroz, e nas redes sociais, nas tribunas, né? E nós, então, precisamos manifestar esse nosso carinho ao Papa, né? São José Maria gostava que o Papa soubesse que lhe amamos sempre, né? Isso por única razão, porque é o dulce Cristo na terra, ele gostava de dizer, com essa expressão de Santa Catarina de Sena, ele chamava assim o Papa, o doce Cristo na terra. Doce, quer dizer, e porque era o Papa, e era com o momento em que o Papa, que ela repreendia o Papa de uma maneira firme, né? Naqueles momentos o Papa estava em Avignon, estava na França, ela dizia, ele escrevia a carta, o senhor tem que voltar para Roma, o seu lugar é Roma, não tem que ficar aí não, é Roma que você tem que estar, e tantas outras coisas, e esse cardeal está fazendo isso, aquilo, ela escrevia, por isso, né, nosso padre chamava também a grande murmuradora, né, a grande murmuradora, porque falava claramente o que tinha que ser feito na igreja, como São Francisco na sua época, assim, né, com carinho, com atenção, mas falava, e chamava o dulce Cristo na terra, né? É meu pai, volta para casa, né? Faz o que tem que ser feito, né? Isso não está certo. Mas é o Papa, mas precisa de carinho, né? O Papa Bento XVI, na audiência na Praça de São Pedro, 10 dias depois de ele ter completado a sua visita ao Brasil, em 2007, nessa ocasião, ele não veio ao Rio, né? Ele foi a São Paulo canonizar Frei Galvão, depois foi a Aparecida. Então, 10 dias depois, na Praça de São Pedro, ele fez um balanço dessa sua visita e renovou sua profunda gratidão pela acolhida que recebeu. Com grande afeto, agradeço o povo brasileiro pelo calor com que me acolheu. Era verdadeiramente comovedor. E pela atenção que dedicou às minhas palavras. E, por sua vez, o Papa Francisco disse palavras também comoventes na despedida no Brasil em 2013. Aí sim, o Papa esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, e então disse, naquela ocasião, na despedida, no aeroporto de Congonhas, Galeão. Dentro de alguns instantes, deixarei sua pátria para regressar a Roma.
Parto com a alma cheia de recordações felizes. Estas, estou certo, se tornarão oração. Ele dizendo, né, que a recordação que ele tem do Brasil se transformarão para ele em oração pelo Brasil. Nesse momento, já começo a sentir saudades. Diz assim em português, né, a palavra, né, que só existe na nossa língua. E ele disse saudades. Saudades do Brasil. Este povo tão grande e de grande coração. Este povo tão amoroso. Obrigado pelo acolhimento e o calor da amizade que me foram demonstrados. Também disto começo a sentir saudades. E por fim, além do carinho, além da oração que oferecemos ao Papa, São José Maria pedia-nos também que o defendamos dos ataques que ele sofre. Como defenderíamos o nosso pai se ele fosse atacado, se ele fosse ultrajado, numa rede social, no grupo da família, às vezes, né? Acontece, infelizmente, isto, né? Membros da família são atacados, são mal falados, né? Nessa polarização política, né? E que às vezes são lacrados, são censurados, pois nós vamos defender, né, o Papa. Vamos defender se alguma coisa, então, vemos e temos conhecimento, sempre com muita serenidade, com muita simplicidade e caridade, mas defender o Papa, né? Que filho que não faria isto com seu pai? E a defesa que podemos fazer do Papa, especialmente sendo fiéis aos seus ensinamentos, sendo fiel àquilo que ele nos transmite. Conto-lhes uma história, né, que nos ajude a ver como devemos amar a Igreja e o Papa. Certo homem tinha conseguido, com muitos esforços, muito sacrifício, fazer prosperar uma lojinha de tecidos que dava muito lucro à família. Ele estava casado com uma mulher chamada Sara e tinha 3 filhos, Raquel, Isaac e Jacó. Já imaginamos quem seja este homem, ou de que raça ele é. No seu leito de morte, já moribundo, rodeado pelo carinho da sua esposa, carinho dos seus filhos, ele se pôs a chamar a cada um. Sara, minha querida esposa, você está aqui? Aproxime-se para que eu lhe veja melhor. Sim, meu amado, estou aqui. Não se aflija. E você, Raquel, minha primogênita querida, também está aqui? Sim, meu pai, estou aqui ao seu lado. Isaac, onde está você? Estou aqui, meu pai, aos seus pés. E Jacó, também está aqui? Sim, pai, estou, não se preocupe. Então, aquele homem, rodeado pelos seus queridos familiares mais íntimos, prestes a morrer, perguntou-lhes: mas se todos estão aqui, quem está cuidando da nossa lojinha? Sua preocupação maior na hora da morte era quem está cuidando da lojinha. Pois a nossa lojinha é a igreja. Queremos ter essa preocupação, né, de cuidar da nossa lojinha, onde tem todos os meios da salvação, onde todos podem encontrar de graça todos os meios da salvação. A liturgia, o ritual, as orações, os sacramentos, todos os meios da salvação estão na igreja, né? A doutrina segura, a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos: ensinai a todos aquilo que eu vos disse, aquilo que eu vos ensinei. Passe, transmitam isso. A igreja vem transmitindo isto, né? Papa atrás de papa, concílio atrás de concílio, sempre, né, transmitindo a verdade sem erro, né? Temos a Santa Maria, temos o Espírito Santo que a assiste permanentemente, constantemente, né, para que nós, então, possamos realmente ter sempre essa segurança de estar na Igreja de Cristo, a quem devemos, então,
viver e buscar com que ela seja amada por todos aqueles que somos responsáveis, fazendo este apostolado de transmitir a verdade da Igreja. Vamos terminar, então, pedindo a intercessão de São Miguel. São Miguel, grande arcanjo que defende a Igreja, né? Combate o inimigo da Igreja, que persegue a Igreja de tantos modos, né? E ele, quem como Deus? Quem como Deus? Então, ele defende, sempre a defenderá. Nós pedimos essa sua intercessão. Peçamos também a ajuda de Nossa Senhora, para que sejamos bons filhos da Igreja, bons filhos do Papa, ela que aparece triunfante no Apocalipse, aquela figura, a figura de Nossa Senhora no Apocalipse, é também figura da Igreja, se confundem, se unem, né? Aquela mulher coroada com 12 estrelas, vestida de sol, tendo a lua sobre os seus pés, como eu disse, né? A lua que tem as suas mudanças, é o mundo, tem o relativismo do mundo, as mudanças do mundo, alegrias, tristezas, bondades, maldades, loucuras, né? Sanidades. Nossa Senhora, a Igreja está por cima de tudo isto, né? Esmagando a cabeça da serpente. E a história da Igreja comprova que Nossa Senhora sempre nos protege, né? Há fatos históricos muito concretos nesse sentido, especialmente nesses momentos difíceis, né? Por exemplo, quando a Europa cristã estava ameaçada pela invasão dos turcos muçulmanos, né, no século XVI, e o Papa, então, pediu que toda a cristandade rezasse o terço, para que os exércitos cristãos rechaçassem a invasão muçulmana. E houve aquela vitória, né, naval em Lepanto, e com aquela vitória o Papa, então, proclamou a festa de Nossa Senhora do Rosário, 1571. Nós comemoramos no começo do mês, né, dia 8. Comemoramos, então, essa festa, e sempre para que a gente tenha presente, como o terço é uma oração especial, que possamos sempre rezar em família, pedindo pela Igreja, pedindo pelo Papa, que, imagine, né? Se a Europa fosse invadida pelos muçulmanos, nós seríamos muçulmanos, né? A colonização estava sendo feita aqui, né? Tinha recente, né? Então, quem que viria aqui colonizar o Brasil? Os muçulmanos seríamos muçulmanos. Então, Nossa Senhora não quis que isso ocorresse, e assim também ela veio, né, em Fátima pedir para aqueles pastorinhos que a Igreja rezasse o terço, para que, entre outras coisas, não ocorresse o assassinato de um Papa, um bispo vestido de branco, terceiro milagre, terceiro segredo de Fátima, era exatamente isso, rezasse o terço e o Papa João Paulo II não foi assassinado por causa do terço, o resto do terço, porque é o Papa totus tuus, o Papa todo de Maria, e ele mesmo diz, né, como uma mão atirou e a outra desviou a bala, né? Nossa Senhora desviou a bala para que, senão, para que não sofresse um dano maior na sua vida, permitiu que ele sofresse aquele sacrifício que sofreu, mas não pegou órgãos vitais, passou muito próximo da aorta, a bala, mas não pegou no coração. Então, vamos rezar o terço, vamos pedir, né, a Nossa Senhora que proteja a Igreja, proteja o Papa. Uma jaculatória muito antiga, que nosso padre São José Maria gostava de recitar, e começou a recitá-la desde o 2 de outubro de 1928, quando viu a obra, esta: vamos com Pedro a Jesus com Maria.
uma ejaculatória que nos ajuda a aumentar nossa devoção a Maria, sentir-nos muito unidos entre nós como igreja, membros da igreja, especialmente do Papa, neste nosso empenho de imitarmos a Cristo, sermos santos e participar com Ele da sua gloriosa ressurreição. Então, que nosso amor à igreja, nosso amor ao Papa, seja essa formosa paixão. Vamos com Pedro a Jesus, com Maria.